Bom dia a todos. Hoje é dia 7 de abril de 2024. Eu sou Andréia Pellins, professora do Ensino Fundamental 1 na SOCIM, voluntária e pesquisadora da Associação Aracê. Estarei na mediação do debate hoje. Este é o o Debatologia Online de número 50. O Debatologia é uma atividade promovida pela Associação Aracê. A Associação Aracê é uma instituição sem fins de lucro, com base no voluntariado e dedicada aos estudos da ciência Conscienciologia, com sede em Domingos Martins, no Espírito Santo, onde possui um campus de pesquisa e educação. Para quem ainda não conhece a nossa instituição, pode ter mais informações pelo site www.arace.org. Dentro das atividades promovidas por toda a Conscienciologia, nós temos o princípio da descrença, onde a gente compartilha os conteúdos, porém, a responsabilidade é sempre do pesquisador, no sentido de refutar as ideias apresentadas, né? Então, o princípio da descrença é aquilo: não acredite em nada, tenha suas experiências, pesquise o assunto abordado, faça as suas vivências para que você possa refutar ou comprovar o conteúdo estudado. Hoje, no nosso Debatologia, nós trazemos aqui nossa convidada especial, é a pesquisadora Ana Seres. Ana Seres é advogada, analista de gestão de pessoas do SERPRO, pós-graduada em gestão pública pela Universidade Estadual de Minas Gerais e voluntária do IPC. Antes de passar a palavra para Ana Seres, eu quero trazer aqui algumas informações de como funciona a nossa atividade. O Debatologia Online, a sua participação pode ser abrindo o microfone, fazendo sua pergunta, ou levantando a mãozinha ali do ícone do chat. A gente pede que a pergunta seja em cima do texto que foi divulgado, e também estaremos colocando o texto no chat. Se você ainda não fez a leitura do texto, enquanto vai ocorrendo o evento, você pode ir se aprofundando aí no conteúdo trazido pela pesquisadora. Também deixamos aqui a informação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você não quer a sua imagem e áudio, né, fala, divulgada, então a gente pede que permaneça com a câmera e o microfone fechados. O evento será gravado e posteriormente divulgado no YouTube. Por isso, então, que a gente coloca essa questão da lei de proteção de dados. Também pedimos que as perguntas sejam sucintas e objetivas, né, dentro do tema trazido pela pesquisadora, que o intuito é que ela possa ampliar sua pesquisa. Apresentada a nossa pesquisadora, eu passo a palavra para a Ana Seres, peço para ela que faça aí a abertura, né, desse debate, trazendo as principais informações aí, para que a gente possa depois estar tirando dúvidas, te questionando, compartilhando ideias. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Andréia, pelas boas-vindas a todos aí. Obrigada pela atenção, por compartilhar aí essa manhã de domingo, né, para nos ajudar aí a compreender melhor essa pesquisa. E eu acho que o debate ele tem um valor ímpar, né, porque a partir das ideias que a gente for trocando aqui, a gente consegue acessar outras informações até né, que ainda não estavam muito nítidas para nós. E agradecer imensamente a professora Nanceno, que acolheu essa pesquisa desde o início, né? A professora Aride, vocês vão ver, né? Desse contexto todo, desse enredo, é uma atriz
muito importante aí, né, nesse cenário existencial. A professora Andréia também, Greiner, que me deu todo o apoio ao longo do processo de construção, toda a equipe aí do técnico científico, né, do Debatologia Online. E aí a Aracê, ela é uma instituição conscienciocêntrica que eu tenho o maior respeito, o maior, assim, carinho, porque isso que está acontecendo aqui é uma etapa de uma pesquisa que se deu dentro da Aracê, dentro do campus, que nos oportuniza, né, imensas oportunidades de convivência com outras pessoas, com o próprio entorno, com a natureza, com a Equipex lá presente. Então, semana de serenologia, serenário, essa pesquisa ela foi acontecendo dentro, né, como vocês veem na introdução, a gente traz, né, foram 4 visitas para participar de eventos na Aracê, em imersão, e é isso, né, a Aracê ela tem esse campo. Aí na semana de serenologia do ano passado, eu apresentei parte desse trabalho, e aí eu lembrei, ainda temos o Debatologia Online, que vai nos oportunizar ampliar esse debate, né, então, olha que riqueza, né, então minha gratidão a vocês que sustentam a ISC, que nos ajuda imensamente, né, com os nossos experimentos autopesquisísticos. E como começou essa pesquisa? Ela não começou na Aracê, pelo que eu estou vendo. Eu estava me lembrando, na nossa última conversa aqui, eu penso que isso aqui, o enredo todo tem correlação com outras vidas, sem dúvidas, mas nessa existência, eu estava me lembrando, no nosso ensaio aqui para o Debatologia, viu o contexto, o que aconteceu? É lagartixa, é largato, é calango? Para quem ainda não entende, né, não sabe do que a gente está falando, qual foi o ponto disparador dessa pesquisa? Eu estava a caminho, eu trouxe aqui, Laboratório de Grupo Carmologia, eu trouxe as anotações originais aqui. Então, eu estava lá no laboratório de Grupo Carmologia, era 10 de maio de 22, e aí era para eu acessar o laboratório às 11, aí o que eu anotei? Mais uma piquitita lagartixa teve o grande poder de me causar receio, e eu não enfrentei. Ou seja, eu tenho medo, né, desse bichinho, que eu chamo de lagartixa, mas aí no processo de construção do artigo a gente identificou que o nome correto não é lagartixa, né? É um calango, tem até uma reportagem muito bem feita que saiu há pouco, em sintonia fina com a nossa pesquisa, que traz esse esclarecimento para a gente. Mas por que eu chamo de lagartixa? Vamos apresentar, professora Ana, por favor? Esse é o nosso objeto, é o nosso disparador referencial de todo esse ensaio que tivemos aqui, né? Esse calango foi exatamente bem semelhante a ele que aconteceu. Então, eu estava caminhando do laboratório e ele lá, parado, e aquilo me travou. E a partir desse ato de travar, de eu sentir que eu não conseguia enfrentar esse medo, eu comecei a ter uma série de reflexões. Isso dia após dia, enquanto eu estava lá me preparando para o seminário, mas também em retornos que eu tive a Aracê. Então, eu tive em maio de 22 para o Serenário, em novembro de 22 para o ECP1, em dezembro de 22 para a semana e retorno em abril para a imersão, né, em autopesquisa. E essa quantidade de visitas, em paralelo, assim, o meu objetivo principal de estar na Aracê não era essa pesquisa, mas ela era uma pesquisa que estava acontecendo em paralelo ao que eu estava vivenciando lá, né? Então, isso é algo simples, isso me chamou a atenção na própria pesquisa, preste atenção, isso é algo simples, é um ser vivente que já faz parte do cenário, né? Mas isso pode te dar a oportunidade de entrar em contato com sua consciencialidade. E foi o que eu fui fazendo, né, desde então. Então, esse primeiro impacto, ele me afastou do laboratório de grupo carmologia. Vocês têm ideia do que é estar perto do laboratório de grupo carmologia e não conseguir acessar? Por quê? É o único laboratório que a gente tem no planeta, não é isso? Na Aracê, é esse. Então, eu queria muito fazer. De repente, eu não vou porque um bichinho não me impede. Então, isso foi me causando uma série de, de incômodos. Mas vamos voltar, vamos tentar entender assim, por que esse bichinho me causa medo? Eu fui rememorando aqui trazendo, né, puxando esse fio aqui da minha história, e eu lembrei que na minha adolescência, olha a importância do nome certo. Na minha adolescência, eu fui residir em Recife, e eu sou do interior, né, de Serra Talhada, sertão de Pernambuco. Lá em Serra Talhada, a gente tem a lagartixa. Ela é grande,
e aí ela anda por todo lado. Eu era criança, a gente andava, aquilo não me assustava. Vinha, passava. Na verdade, eu não tenho nem lembrança. Eu sei que existia, mas eu não tenho lembrança de medo, né? Então era parecido até um calango maior. Eu não tinha, eu não tenho lembrança de ter medo, mas elas eram bem grandes, assim, eram bem. Eu não recordo de ter tido nenhum episódio de pavor, de correr delas. Faziam parte do cenário lá da nossa casa, do sítio, que a gente ia muito também, na própria cidade, enfim, estava lá no contexto. E aí a gente mudei, fiz várias mudanças, né, na adolescência, cheguei a morar em várias cidades. E aí, quando eu fui residir em Recife, eu estava morando com algumas primas, e elas diziam assim, ó, um bichinho, era uma lagartixa filhote, eu acho, e ela andava pela casa toda. Só que elas diziam que aquilo era uma víbora. Olha a importância do nome certo. Então, o filhote de lagartixa, elas diziam que era víbora, e que se aquilo ali encostasse na gente, ia matar. E tinha muito daquilo circulando pela parede, eu tinha um pavor imenso daquilo. E aí, eu fui tendo um pavor, não era do bichinho, mas do que ele poderia ocasionar. Então, fui lembrando dessa história. Isso foi me dando medo, e eu só mantinha afastada. Até que um dia um bichinho desse caiu na minha perna e eu afastei. Então, desse dia em diante, eu comecei a ter mais medo. Só que eu nunca verbalizava isso, até porque eu digo, eu não vou falar que tenho medo, porque alguém vai jogar isso em cima de mim. Aí eu fui convivendo com isso. Quem era mais íntimo sabia que eu tinha medo, mas eu só desviava, ou corria, ou dava voltas enormes, assim, né? Eu não enfrentava. Até que chegou essa oportunidade aí de entender, né, essa imaturidade. E aí, olha a importância do nome certo. Mas, por mais que eu ache que o bicho é o que menos importa nessa, né, o ser que a gente está falando, é o que menos importa nessa nesse conjunto de experiências, o nome correto, ele é importante, porque vocês viram que eu desencadeei um medo por um nome errado ao, ao ser errado, né? E aí, com o tempo, eu fui vendo, não, gente, isso não é uma víbora. Uma víbora não tem nada a ver. Então, isso foi também ajudando a desdramatizar. Por isso, a importância do nome correto, né? Mas, para mim, no artigo, vocês vão ver que está lagartixa, porque o meu medo, ele se transforma em lagartixa. Então, eu chamo lagartixinha, lagartixão, sabe? Eu vou aumentando só com o sufixo. Um outro ponto que é importante a gente trazer aqui para vocês, o nome correto, o nome científico, né, desses bichinhos que a gente está trazendo, que eu encontrei, foi uma pesquisa mais superficial, mas é Lacertilia, tá? E aí, fica aí para a gente não ter dúvida, né? E aí, cada pessoa vai ter o seu medo. Ao longo da pesquisa, eu fui vendo isso. Isso foi, para mim, o ponto alto dessa pesquisa, é quando você entra em contato com uma fobia, você se respeita em função disso, compreende os seus limites e começa a enxergar que outras pessoas podem ter fobia também. Então, eu comecei, em outras idas até a Aracê, eu fui vendo como as pessoas também tinham medo de outros bichinhos lá, de besouro. Bobagem, para mim, mas para ele não é. De aranha, né? E outras coisinhas que tinham lá. E aí, quando eu fui vendo isso, você amplia esse respeito, né? O professor Valdo, ele tem um verbete que eu acho muito interessante, que é o olhar de fraternidade. Então, eu fui ampliando o meu respeito os outros colegas que estavam convivendo comigo lá, né? E aí você olha para as pessoas com isso, sabendo que aquilo ali é uma dificuldade para elas, né? Então, por isso é que eu acho, o bichinho não é o principal. O principal são as consciências envolvidas, o que aquilo desencadeia em mim, como eu posso aproveitar essa experiência para me entender melhor e como eu posso entender melhor o outro a partir disso. Tá? Então, acho que a grande riqueza da pesquisa é realmente o momento que eu começo a respeitar as outras pessoas por esses pequenos medos também. Sabe? É isso, assim, esse é uma como é que eu posso trazer para vocês? Isso aqui é um resumo, né, do que a gente escreve, mas são muitos dias de ida até a Aracê e tem um texto aí, se vocês quiserem, se vocês leram e quiserem trazer as considerações aí para a gente ir trocando, né, e construindo aí em conjunto esse debate. Ana, então assim, ó, para iniciar, eu até gostaria que você explicitasse um pouco, né, o porquê que você deu esse nome ao artigo aí que você traz para a gente debater, Impacto Terapia Vivencial. Né, Ah, você que já falou bom. um pouquinho,
mas você poderia ter dado outro nome, né? Então, Isso. por que que você chama de impactoterapia? Muito bom, excelente pergunta. Esse nome ele surgiu no momento que eu estava escrevendo compilando as informações para encaminhar para a semana de serenologia do ano passado. Então ele veio num campo de escrita, né? E aí eu achei até interessante que durante a apresentação lá da semana de serenologia, o nome não estava, não foi apresentado. Então eu precisei me posicionar, sabe? Esse nome ele surgiu em campo, né? Então é, a impactoterapia é por isso, olha, esse cenário intrafísico, né? Ele me deu me impactou. Eu estava lá diante de um ser que me impactou, me fez tirar assim, ó, eu estava a caminho, eu fiz até uma comparação, que era assim, eu estava a caminho do laboratório de grupo carmologia, e aquilo me impacta, aquilo me trava. Então, esse ato de travar é o que eu acho que é a impactoterapia, me impactou, ou seja, aquilo me impactou, me fez olhar para algo que eu não estava nem pensando em olhar. E vivencial, esse é o nome mais forte que eu acho assim, é quando aquela experiência é a força da experiência. Então, é uma terapia que ela não é vinda de fora, ela é, é uma terapia, né, um impacto terapia causada pela força da sua experiência pessoal. Então, é por isso que é o nome, tá? E aí tem um conceito aqui que a gente apresenta na página 2, logo no início, que a gente traz, né, de temática neutra. A impactoterapia vivencial é experiência consciencial proporcionada pelo cenário intrafísico para didaticamente preparado para estimular e ampliar medos pueris, então esses medos mais infantis, né, que a gente tem, que nos levam para atos mais imaturos, né? E aí, ó, é uma reação desproporcional ao fato e inspira terapeuticamente os autoenfrentamentos, reciclagens e superações pela consciência intrafísica, né? Então, é isso. E eu não posso deixar de falar aqui que a metodologia de coleta de dados, ela foi possível também. Olha a riqueza da Aracy, né? A gente está na Aracy e a metodologia que me ajuda a mapear tudo isso é o autovivenciograma, né? Que vocês têm aí muito bem desenvolvido. Então, essa série de experimentos, eu faço uso do autovivenciograma para estruturar. Obrigada, Ana. Passo a palavra para Ana Sena. É, bom dia aí a todos. Ana, parabéns aí por trazer essa sua autopesquisa. Muito interessante, porque quando você estava explicando do tema, né, impacto terapia vivencial, me veio assim à mente, poucos autopesquisadores da Conscienciologia conseguem transformar pequenos, fatos, pequenas vivências num trabalho de pesquisa, de estudo, de pôr isso no papel, de sistematizar, de tentar buscar extrair alguma verpom, algum conceito novo para contribuir com todos, né? Então, eu penso assim, às vezes a gente vivencia essas coisas, né, com medos de diversos, né, de outras coisas, medo de altura, medo de velocidade, medo de, sei lá. E, e a pessoa não aprofunda isso, não se dedica a entender melhor, ir na raiz, ir na fonte. Enfim, ter toda essa dinâmica autopesquisística que você teve. E aí eu ia fazer a pergunta justamente do autovivenciograma, que você já mostrou aí o caderno, né? Que onde tem a possibilidade de aplicar e escrever essas vivências por meio dessa técnica, né? Criada na Aracê, da técnica do autovivenciograma. E aí são duas perguntas em uma. Primeiro, se você sentiu muita dificuldade de colocar a sua vivência dentro da técnica, seguindo os itens da técnica, ou seja, de escrever conforme é a proposta, né, da técnica. E a outra é se no laboratório do autovivenciograma, que também tem ali na praça laboratorial, se apareceu alguma lagartixa ou calango lá nesse laboratório também. Muito boa pergunta. Na verdade, foi assim. Não tive nenhuma dificuldade com o autovivenciograma, foi tudo muito natural.
o caderno do autovivenciograma, ele chegou para mim antes de eu viver todas essas experiências. Por isso que eu digo para vocês, por isso que eu acho, a nossa hipótese de pesquisa é essa aqui, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Está aqui na primeira página. Hipótese. Na concepção da pesquisadora, o campus Aracê pode alocar estrutura didática multidimensional, oportunizando aos visitantes cenário otimizado para experiências impactoterápicas, a exemplo de contato com pequenos viventes que amparam o desencadeamento de recins, no caso aqui relatado, em função de constrangimento proporcional decorrente de fobias. Então, disso que eu trago para vocês, ó, Campo Aracê pode alocar estrutura didática multidimensional, oportunizando aos visitantes cenários otimizados para experiências. Cheguei lá, professora Silvia, né, que falamos há pouco nela, ela me recebe e aí eu tenho a oportunidade de conhecer a livraria, né, lá da Aracê, do campus, que tem uma infinidade, tem relíquias lá, tem alguns livros que eu só consegui encontrar ali. E um deles, o Autovivenciograma. Então, ele me chamou muita atenção, já fui comprando e reservei. Depois, eu fiquei sabendo que dentro do programa do Serenário, a gente vivenciava alguns laboratórios e um deles era o laboratório do autovivenciograma. Então, quando eu cheguei no autovivenciograma, eu já tinha tido essa experiência. Então, na verdade, o laboratório de autovivenciograma, eu escolhi essa experiência para relatar. Isso ficou claro para vocês? Então, assim, ó, primeiro eu escolhi vários laboratórios para ir, fui tendo os impactos lá nele. Os 2 primeiros que eu fui foram serenos. O laboratório de estado vibracional, depois eu fui para o de TENEPS, e aí fui nesse laboratório, né, o grupo Carmologia foi onde eu tive um grande impacto, e depois fui tendo outros momentos, né, eu relato aqui. 10 de maio foi o primeiro, né, esse que me tirou do centro, o ápice da catarse, né? Foi no dia 11 de maio, que a professora Aride estava muito próxima também. E aí, no dia seguinte, quando eu estou indo para os outros laboratórios, eu já estou com a ideia de que isso é algo maior, que eu tenho que olhar para esse medo, e ele vai me levando, inclusive, não só para o laboratório de autovivenciograma, mas para o próprio serenário, sabe? Dentro do serenário, a gente tem várias oportunidade de entrar em contato com o nosso código pessoal de cosmoética, né? Que é um instrumento que nos ajuda a ter contato com as nossas imaturidades. Então, em síntese, não tive nenhuma dificuldade de preencher o autovivenciograma. Ele é muito didático, nos ajuda a escrever, e o laboratório de autovivenciograma fez parte do grande cenário, porque quando eu cheguei lá, eu já tinha experiência para colocar no autovivenciograma. Então, se eu trouxer aqui para vocês, ó, eu escrevi tanto que eu tive até que trazer folhinhas, não dá para ver, né? Que eu tive que trazer folhas a mais, ó, para escrever a experiência completa dentro do laboratório, tá? É isso, professora Ana, obrigada pela pergunta, excelente. É bem interessante mesmo. Que bom que você fez uso assim muito positivo e otimizado da técnica, né, do autovivenciograma. É bom porque isso você nos ajuda a divulgar e a desdramatizar o uso da técnica, né, do registro das vivências. Isso é muito bacana. E eu vou passar a palavra para o Isamar. E depois eu volto com uma outra reflexão que eu tive aqui durante a sua fala, que eu acho que dá para a gente depois pensar mais em algumas coisas aí. Então, Combinado. depois eu volto, então. Ótimo. Isamar, o microfone. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ana. Bom Estou dia, vendo aqui professora. teus vários autovivenciogramas, estou lendo eles aqui. Tá Mas, bom. assim, tem uma coisa que eu achei, queria que você, assim, desse mais uma explicação. Você fala aqui no primeiro que, assim, se não dou atenção ao medo pueril, ele é um medo qualquer, ele deixa de existir. Como é que, e a outra frase que você coloca é assim, sua energia está onde está a sua atenção. Eu sempre tive uma ideia contrária, tá? Onde está a sua atenção, está a sua Está a energia. energia. Pode ser Aí você, também. quando Eu você troquei essa trouxe essa frase várias vezes. mudança para Vamos ver aqui. você assim desenvolver isso aqui agora, se não dou atenção ao medo, porque o medo quando você tem medo de alguma coisa, ele impacta todo o teu processo psicossomático, né? Isso. Então, para você não dar atenção nele, você está influenciado ali
pelo processo emocional, né? Aí Isso. queria que você me desse essa dica aí, como é que você faz isso aí? Isamar, você está na página 4, né? Só Estou para aqui, eu. estou na Página página 3 ou 4? 4, né? Página 4. 4. É o primeiro trabalho. Foco assistencial, antídoto para os medos pueris, certo? Isso aí. Ótimo, é a hipótese. Olha, gente, aí como aconteceu isso aqui? Fui vivendo, né, foram várias experiências, uma após a outra. Então, dia 10, dia 11, e quando chega no dia 12, eu já estou, é como se já estou uma mocinha, ou seja, já vivi o medo grandão no primeiro dia, no segundo dia tive uma grande catarse, e aí no dia 12, que é o terceiro dia, eu já estou mais tranquila. E prestem atenção, eu preciso trazer aqui para vocês uma informação adicional, que assim, eu estou lá para fazer o laboratório de serenologia. Só que a gente está no meio da pandemia. É maio, a gente está no meio da pandemia, então a gente tinha que chegar dias antes de fazer o laboratório. Não podia chegar no laboratório no dia. A gente tinha que ficar um tempo de imersão para verificar se estava, né, com o vírus antes de adentrar o laboratório. Então, aquela situação, eu estava me sentindo muito só. Por mais que eu tivesse muito apoiada, amparada, né, dentro lá não faltava, mas eu estava sozinha na minha cabana, o tempo todo eu estava muito só. E a gente, multidimensionalmente, a gente sabe que nunca está só, mas eu estava entrando nesse processo de solitude, né? Isso foi muito importante também, mas essa solidão ela é um ponto de atenção nesse processo todo. Aí, voltando aqui para a pergunta do Isamar. Quando, nesse dia 12, né, olha como é que eu falo. Eu estou saindo do Centro de Apoio ao Serenário, estou de bem com a vida, estou conversando com a professora Aride sobre os aprendizados do dia anterior, porque foi muito impactante. Não, assim, o que eu vivi dentro daquele laboratório eh, de, de pensenidade, como é que a gente chama? É o laboratório de diferenciação É, pensênica. é, Eu tive foi uma experiência muito forte. Só que eu saí de lá muito melhor, eu escrevi isso nos meus registros, eu saio muito melhor do que entrei. E aí eu saio renovada, sabe? É como se assim, eu vivi em um dia, é como se eu tivesse soltado esse medo em um dia, sabe? Por uma catarse. E aí, eu estava conversando com a professora Aride sobre os aprendizados, a vassoura, que era uma muleta que conscientemente ou inconscientemente, ela me dava como se fosse força para me proteger, né? Eu esqueço ela, eu nem preciso dessa vassoura para ir andando. E aí eu vou caminhando, conversando com a professora Aride. Então, a minha atenção não está no cenário, não está nos bichinhos que iam e vinham, estava nela, estava no que eu tinha aprendido. Então, era isso, o meu foco era outro. A minha atenção era outra, eu não estava emocionada, eu estava de mental soma compartilhando aquele aprendizado. Eu não estava de psicossoma, não, quem estava dominando o meu processo naquele momento não era o meu corpo emocional, era o corpo de discernimento. E aí, eu caminhava e não dava atenção a nenhuma lagartixa, nem lembrava que elas existiam, entendeu? Eu tinha visto algumas pelo caminho, mas o resumo que eu faço é: onde está a sua eu coloquei errado aqui, né? Geralmente é onde está a sua atenção, né? O discernimento está a sua energia. É só uma inversão. Eu coloquei isso várias vezes, assim. Eu já escrevi o contrário. Onde está a sua atenção, está a energia. Onde está? Eu sempre troco, mas eu acho que o correto é esse mesmo. Onde está a sua atenção, que é o veículo né? Um ato de mental soma, um ato de discernimento, né? Um ato de intenção, de vontade. Você coloca a sua atenção ali, você coloca o seu foco naquele local, a sua energia vai junto, o seu sentimento também vai junto, né? A sua pensanidade, sentimento e energia. Então, quando eu trago isso, ó, o fato principal disso tudo que a gente está trazendo aqui é o aprendizado. Ó. O foco assistencial é antídoto para superar os medos fóbicos e dar um passo à frente. Então, o meu foco estava ali, né, no caso, no aprendizado, de compartilhar o aprendizado. Então, quando eu dou foco a esse processo de mental soma, eu esqueço dos medos. Não é que eles não existem, eles estão lá em paralelo, mas eu não estou dando atenção a eles. A minha atenção é no que precisa da minha energia naquele momento, sabe? Eu não sei se ficou claro. Ana, não, eu entendi. Eu só fazer um complemento. Depois, em outra oportunidade que tu passou,
e viu a lagartixa, tu viu que realmente aquilo não estava mais te impactando? Porque Não, não é foi dessa assim não que reflexão que funciona. você fez ou teve que continuar com impacto? Continua, só que é outro tipo de impacto. Ele é outro nível de impacto. É assim, ó, vou te explicar, vou te dar um exemplo simples. Eu tinha medo de lagartixa, a ponto de ter medo de lagartixa de borracha. Eu tenho gatinhos em casa e eu não conseguia comprar aquela borrachinha para eles, porque o ato de pegar nelas me dava esse receio. E aí agora eu já tenho, elas ficam espalhadas pela casa, eu só faço rir, sabe? Outro dia eu estava lá no sítio dos meus pais, no interior de Pernambuco, e a gente estava assistindo um espetáculo na televisão, né, em família, era Natal, e aí uma passou na parede, assim, bem pertinho de mim, e eu só fiz rir, eu digo, olha, ela está bem ali pertinho de mim, ou seja, eu não estou pegando nela, não estou levando, não estou mimando, entendeu? Mas ela convive comigo. E aí eu já voltei na Aracê vários momentos, né? E inclusive, não é que eu não tenha medo, eu tenho medo, eu sinto ainda esse receio, mas é diferente, não é mais aquele pavor. É como se eu, na escala, né? Não tem a escala de gradação, né? Tem a escala de lucidez, tem a escala do medo de largatiez, por exemplo. É. Ele saiu de 5, ele diminuiu de 5 para 2,5, por exemplo, sabe? Essa sua pergunta é excelente, assim. Não é que ele cessou, mas ele reduziu ao máximo que eu consigo, assim. Existe uma postura de adulto, assim. Eu não vou mais, não grito mais, entendeu? Não Ana, aqui em casa apavoro. tem uma lagartixazinha pequenininha, tá pequenininha ainda. Eu só Aham. vejo ela de manhã cedinho, 5 horas. Depois não vejo mais onde ela vai. Mas tu sabe que o meu cachorro tem medo da lagartixa, né? Ele tem, olha aí, que legal. Ele foi assim, acha estranho, né? Muito bom. Isso é interessante. Mas é assim, cara, porque eu fico pensando assim, eu não sei se você fez isso, se extrapolou para outros medos, né? Às vezes tem outros medos que são mais reais. Você tem medo de ser assaltado na Isso. rua, tem uma Boa situação ali pergunta. que você de trânsito pode ser perigoso, alguma coisa assim. Se você consegue extrapolar para outras situações mais reais mesmo. Muito De boa essa fato, o sua medo às pergunta. vezes ajuda você a se precaver, né? Não vou Isso. fazer isso porque vai acontecer tal coisa. Que Se bacana a sua extrapolou para isso. pergunta. Que bacana. Eu não prestei atenção no que você está me trazendo, mas eu vou ficar de olho nisso, doravante. O que eu consigo te dizer é que isso que você está falando foi um objeto de paradidático nesse laboratório de diferenciação pensênica, né? Foi o momento que eu tive a maior catarse, foi olhar o medo maior se deu ali naquele laboratório. E aí, quando eu acalmei, os amparadores me fizeram viver esse medo. Eles disseram assim, preste atenção, é real isso que você sente? Vamos imaginar uma lagartixa indo no seu corpo. Então, eles trouxeram a lagartixa, elas percorreram o meu corpo e eles fizeram assim, vai acontecer alguma coisa com você? Aí eu vivi aquilo didaticamente, tá? Tudo de tela mental, não foi vivência. Eu vi as lagartixas vindo para o meu corpo, ela chegou, se aproximou, eu permiti que ela subisse, tocasse o meu corpo, e aí eu digo, não vai acontecer nada. É isso. Aí quando eu vivi isso, ó, o medo não é real. Eu tenho medo, eu estou tendo dedicando um esforço, né, que me deixa assim vulnerável, imatura, né, me afasta de algo mais sério que eu preciso fazer e isso não é proporcional. Então, e não é nem real, não é nem proporcional, não é nem real. Então, isso me ajudou, sabe? Eu soltei alguma coisa dentro desse laboratório de diferenciação pensênica, né? É isso. Então, eu não lembro, nunca fiz nunca, nunca refleti se outros medos que eu tenho mudaram a partir disso, né? Mas é possível, porque eu acho que eu fiquei mais. A gente fica mais centrada depois que vive isso, né? Então, acho que eu acredito muito naquela postura que vai reverberando. Então, se eu estou mais centrada para isso, provavelmente devo estar para outras ações. Não sei, vou observar. Muito Ah, boa a obrigado, pergunta. Ana. Obrigado aí. Aride, fique à vontade em fazer sua pergunta. Oi, Ana, bom dia, muito bom ouvi-la novamente, ampliando a sua pesquisa, demonstrando da importância de valorizar os pequenos detalhes, às vezes, que a gente tem e não valoriza, o quanto esse bichinho te proporcionou uma Não é? pesquisa
mais profunda de você mesmo. E eu achei interessante, ao longo do teu artigo e do artigo, porque você chegou a analisar, assim, agora, numa segunda etapa, a pensar sobre por que é que foi no laboratório de grupo carnologia que te causou esse impacto, esse bichinho, porque neste laboratório que fala justamente de grupo, e grupo envolve todos os seres, né? Na realidade, a gente tem convívio com todos os seres e precisa conviver com todos. Mas qual a ligação que você pode fazer disso e por que depois, no laboratório de diferenciação, foi como se você tivesse essa catarse deste experimento todo? Você pode falar um pouquinho desse paralelo entre um e outro, o que aconteceu, como é que foi acontecendo? Muito bom, Aride. Eu posso falar assim, né? Eu fiz uma pequena reflexão, vou até compartilhar aqui com vocês, vamos ver se faz sentido. Ó. No laboratório de grupo Carmologia, tá ali, né? Grupo Karma, é o nosso público, né? Interassistencial. Então, eu penso que isso foi muito didático, né? Primeiro, por que aconteceu aquilo? Por que eu cheguei tão em cima da hora do laboratório? Porque eu estava dispersa com a beleza da Aracê. Estava lá tirando foto, fazendo reflexão de proexes. Eu até postei assim, nossa, os caminhos que nos levam para a direita, para a esquerda, aquela coisa assim, toda bem, sabe? Eu estava em euforia, tomando toda aquela energia e tirei muitas fotos nesse dia. Aí cheguei no laboratório em cima da hora e essa dispersão, ela tem a ver com a minha autopesquisa principal. Meu tema de pesquisa é auto-organização, né? Auto-organizaciologia, né? Então, eu estudo os níveis de ordenação pessoal, níveis crescentes de ordenação pessoal. A dispersão nos afasta disso, a falta de priorização, a falta de foco, né? A bagunça. Então, eu baguncei o tempo, não era para eu tá lá uns 15 minutos antes, mas cheguei em cima da hora. Fui até andando, aquela coisa toda. Então, esse foi o primeiro referencial, olha, os meus pontos os meus trafares, né, que eu mais estudo estavam evidenciados ali. E aí, o meu grupo Karma está ali, que é o meu público-alvo. O que é que me afasta desse grupo Karma? Né? Então, essa o que é que me afasta, né, de estar próximo, de estar dedicada, envolvida com o meu público interassistencial, mais próximo, mais direto. Essa dispersão toda, essa bagunça, essa falta de linearidade pensênica e os pequenos medos, né? Os pequenos receios. Certa vez eu fiz um laboratório de imersão da Unescom. Aí eu falo em Unescom, já lembro da professora Ana Sena. Aquele laboratório que a gente vai lá para Foz é um campo de escrita, né? E nesse campo de escrita a gente tem uma oportunidade de conversar com a Consciex também. Aí a Consciex fala para mim, olha, é como se você fosse uma maratonista de ponta e você deixa de chegar na largada por conta de uma pequena pedrinha no seu sapato. E na hora que isso me chamou a atenção também, a lagartixinha era como se fosse essa pequena pedrinha que me afasta do público, né? Então foi isso. Eu acho que isso foi um cenário, né? Muito bem montado, né? Os amparadores, eles sabem como chegar na consciência, né? Então eles sabem assim, é impressionante, né? Como eles souberam conversar comigo a partir de uma experiência, né, pequena, um medo meu pequeno lá, e eles fizeram, né, uma oportunidade imensa aí de me ajudar a refletir. Então, eu penso que é isso. Ó. Por que foi no laboratório de grupo Karmologia? Para nos ajudar a refletir quais os pequenos obstáculos que me afastam da assistência genuína grupal. Isso está escrito no artigo, então eu acho que por isso que foi lá. Né? Depois eu entro no laboratório, né? Faço um bom laboratório também, e até reflito, será que se eu tivesse chegado mais cedo seria diferente? Mas não tem como, não tem o será, é o que foi, é o que aconteceu. Né? E o outro, de diferenciação pensênica, foi algo assim, eu acho que foi uma das experiências mais impactantes que eu tive na vida. Por mais simples que tenha sido, sabe? Eu aprendi, até foi bacana que você que trouxe essa pergunta, que eu aprendi com a sua postura, né? O que aconteceu nesse laboratório de diferenciação pensênica?
A gente chegou no laboratório, a porta travou, a professora Aride insistiu um pouquinho em fechar a porta. Quando ela faz isso, pula uma lagartixinha, né, que fica se debatendo no chão. Aquilo ali me dá um pavor imenso, eu dou um grito, subo na cama, a professora Aride pega só a lagartixa, coloca para fora do laboratório, vem, me dá um abraço e fala: ótimo experimento, fecha a porta e me deixa lá dentro com as minhas reflexões. Então, a professora Aride, ela tem essa postura, né? Ela estava no lugar certo, na hora certa, né? Então, ela é serena, assertiva, ao mesmo tempo que ela é doce, ela é firme, aí ela tem essa conduta de amparador e me deixa ali com as minhas questões. Aí eu sofro 2 minutos, eu sofro, eu digo, tá bom, vamos trabalhar. Isso eu achei legal também. Por que tem que ser diferenciação pensênica? Porque o medo estava na pensenidade, principalmente, professor Isamar. Por isso que aí a gente volta para aquela pergunta que você fez, né? E aí, quando eu vou estudando o conteúdo do laboratório de diferenciação pensênica, é como se eu tivesse vivência suficiente. Olha o nome, né? Impacto terapia vivencial. É como se eu tivesse tido vivência suficiente para entender o que o laboratório tinha para me ensinar. O laboratório me falava das imaturidades e vitimizações diametralmente opostas à postura de desperticidade. E aquilo ali é muito impactante para mim. Eu digo, é isso que eu estou vivendo aqui. Aí eu vou indo, tem um experimento sensacional. É nesse laboratório que os amparadores me orientam, vamos fazer com que a lagartixa ela vá pelo seu corpo. Olha o tamanho da desdramatização. É uma desdramatização em cima da outra. E aí eu mudo. Saio do laboratório, encontro lagartixas no caminho, elas já não me afetam tanto. Aí eu encontro uma maior e digo, não vou enfrentar essa daqui, que não é para mim. Aí mudo o caminho, mas sem show, só com postura, né? Só com atitude. É isso que me chama a atenção. Então, professora Aride, a minha hipótese é desses laboratórios, eles terem sido, assim, escolhidos a dedo para a experiência, sabe? O que eu ia viver lá dentro, eu experienciei antes para poder entender o laboratório em si. Foi isso. No nosso Perfeito, muito paradigma obrigada. consciencial, obrigada, Aride. No nosso paradigma consciencial, a gente fala da teática, né? Então, você teve essa oportunidade de ter ali, né, a vivência e poder traduzir aí, né, com a teoria. Então, teve essa vivência bacana. Márcia, pode abrir o microfone, fique à vontade aí em fazer sua pergunta. Oi, Ana. Eu achei muito bacana todo o teu texto, bem didático. E eu gostei que tu faz em cada item que tu explica ali, faz perguntas para refletir. Eu gostaria de saber se tem mais alguma técnica que tu utiliza, além de fazer essas perguntas de autorreflexão, além de fazer o autovivenciograma, se tem mais alguma técnica que tu utiliza para aprofundar a tua autopesquisa. Olha, isso que a gente está fazendo aqui, é até uma técnica, como é que eu posso dizer? Ela é empírica, eu nunca tinha pensado que ela era técnica, mas já que você perguntou, vamos pensar como é que foi esse processo, né? Eu fico muito aberta aos insights extrafísicos, né? E aí, se é para lá que é para está apontando para ali, vamos lá. Então, eu vou me dando chance de vivenciar essas oportunidades, esses insights. Então, vem a orientação, ó. Estrutura isso tudo que você vivenciou aqui, estrutura e apresenta na semana. Aí saio da semana lá eu precisava eu acho que a grande riqueza de uma apresentação é o debate, né? E na semana eu tomo o tempo todo da apresentação só falando. Aí eu saio de lá e vem um insight, ó. Fala com a professora Ana Seno e leva para o Debatologia Online, entendeu? Então, eu vou dando chance a executar os insights de amparo para ampliar a pesquisa. Todas essas perguntas que vocês vão trazendo, né, vou dar um exemplo, a do professor Isamar. Ana, você já observou como você está reagindo diante de outros medos? Nunca tinha pensado. Então, essa pergunta ela vai fazer parte agora da técnica também. Então, eu vou estruturando a pesquisa à medida que ela vai acontecendo. E o autovivenciograma foi realmente um presente. Eu senti assim, ó, tá lá. E todas as vezes que eu voltei, isso que a gente está debatendo aqui foi só o primeiro. Todas as vezes que eu volto a Aracê nesse ano,
eu tenho a oportunidade de entender melhor a pesquisa e vou fazendo pontes, vou costurando, né? E aí, todas essas, por mais que, por exemplo, eu voltei lá na Aracê em novembro de 2022 para o ECP1. Então, eu não peguei o autovivenciograma para preencher, mas naquele momento lá, eu comecei olha, quando eu for estruturar aqui a pergunta, eu comecei a entender que eu tinha superado aquele medo. Por quê? Foi uma coisa bem simples. Não é que eu tinha superado o medo, mas que o medo tinha diminuído, porque eu saía do meu apartamento e ia para a plenária, e a lagartixa estava lá e eu nem tchum para ela. Então eu entendi, diminuiu aqui o medo, eu não tenho mais esse medo todo. Eu não estava dando tanta importância mais para elas. Então o que aconteceu? Validou. Quando eu volto aí para Araci na 9ª semana, várias pessoas têm medo de vários bichinhos. Então eu dou nome para isso, percepções empáticas. Pronto. E aí eu vejo como é importante a gente desenvolver o olhar de fraternidade, é um verbete do professor Aldo Vieira. Então eu vou dando nome, como é a minha técnica? Eu vou dando nome para aquilo que eu vou percebendo. Né? A importância do nome, né? É lagartixa ou é calango? Aí você vai dando o nome certo para aquela experiência. Depois, eu volto na imersão, né, do experimento grupal, e aí a gente tem uma oficina de autovivenciograma com o professor Marco e com a professora Eliane. E nesse momento eu tenho uma oportunidade de estruturar no autovivenciograma essas vivências que eu não tinha colocado ainda no autovivenciograma, sabe? Então eu vou me dando chance de ir construindo, de ficar na alerta. Esse artigo aqui, eu não fui para a Aracê para desenvolver ele, mas ele foi acontecendo, foi uma pesquisa paralela e eu fui dando atenção. É isso. Eu tenho uma técnica que me ajudou a superar medos, que é coloca o medo no centro de uma folha em branco e vai escrevendo palavras que faz associação de ideias ali, com aquilo ali. Aquilo ali amplia bastante, Ana. Eu não sei se Boa. já chegou a fazer isso, porque Não. daí lá eu consegui pensar palavras que eram impacto, que me Pronto. impactavam. E disse, opa, aí eu aprofundava a pesquisa nas palavras que eram impactantes. É bem bacana isso. Tá bem, eu vou seguir a dica, vou ficar com a dica, depois eu vou fazer um Mas laboratório. obrigada aí por compartilhar essa tua experiência conosco. Obrigada, Márcia. Obrigada, Márcia. Elisete, tua vez, fique à vontade. Oi, Ana Séries, tudo bem? Oi, Elisete, tudo ótimo. Ana, eu queria te colocar uma coisa assim que impactou muito quando você falou, né? E talvez possa ajudar você a aprofundar o que eu acho que está tá no palco é a lagartixa, mas o que está nos bastidores é que vai interessar, pelo menos é o que eu vejo. Quando você disse que quando criança ou adolescente falaram para você que aquilo era uma víbora e que aquilo se encostasse matava, e você disse que o maior teatro foi na frente do laboratório de grupocarmologia, né? Eu vejo que entender melhor, né, o significado, né, a interpretação da víbora, né, tanto no paradigma religioso, sei lá, assim, dentro da sua mesologia mesmo, porque me parece que a raiz está ali. Deixa eu te explicar por quê. Porque eu vejo assim, ó, é como se a gente fosse andando em camadas, né? Uma coisa é o que tá na cena, né? Mas o que interessa, ao meu ver, é o que está nos bastidores. Ali está a raiz de muita coisa. Porque vamos lá, se a gente não trabalha isso de uma maneira mais profunda, e eu sei que você está buscando trabalhar isso, eu entendo a sua busca, né? Pelo menos eu estou interpretando desse jeito. Analise, e quando você estiver na frente de uma cobra, como é que vai ser? Você entende? Não me entendo. Não, mas eu Ainda estou não estou colocando, pronta. mas eu Entendo. estou colocando para você que, na realidade, a gente tem que trabalhar nas nossas camadas, né?
verdade. aonde está realmente a origem da coisa, né? Porque pensa bem assim, ó, fiz uma associação dentro de um determinado linha de conhecimento de um paradigma, tá? Mas a víbora é uma pessoa ruim, uma pessoa má, né? Uma pessoa que vai te fazer mal e tudo. E analisa, quando você chega perto de um laboratório de grupo carmologia, o teatro é maior, né? Então, o que eu quero te mostrar é que eu aprendi que, na realidade, a gente tem que atravessar aquilo que está no concreto e ir lá para os bastidores, aquilo que não está, aquilo que está nas entrelinhas, né? Então, eu vejo que quando você trouxe que o que te deu pavor não era a lagartixa em si, antes, quando você era menor, mas quando disseram para você que ela era uma víbora. Então, tem um conceito de víbora que pode nem ser dessa vida, você pode trazer isso de retrovidas, que é isso que impactou bastante. Essa é uma hipótese, né, Ana? Mas assim, ó, porque no primeiro momento, eu vou te confessar assim, eu fiquei, vai trabalhar uma pesquisa sobre a lagartixa? Eu fiquei muito incomodada com esse teu primeiro cenário, entende? Mas mesmo assim eu estou tentando entender a profundidade do que você quer acessar, né? E eu diria que dentro daquilo que, como eu funciono, o problema não é a lagartixa, não é, ela é só, como é que a gente diz? Aquilo que está no cenário, mas é todo o resto que está associado a ela. Eu não sei se fez sentido, mas eu quis colaborar, né, dentro daquilo que eu estou acessando, tá, Ana? Não, excelente, Elisete. Eu acho que você foi no cerne da questão. Eu sempre achei, eu digo, gente, a lagartixa, ela foi só um disparador. Assim, tanto faz se lagartixa, aranha, víbora, o que for. Isso eu sempre tive certeza. É um disparadorzinho, entendeu? Então, ela não tem, ela não tem importância, ela não deveria ter tanta importância. O principal é o que ela traz consigo. Isso eu sempre tive comigo. Então, não é. Tanto que quando falava assim, não, na primeira vez que eu apresentei, ao pessoal, não, mas isso não é lagartixa, é outra coisa. Eu digo, gente, mas isso não é o principal. Isso eu já sabia. Mas aí na semana passada eu já comecei a pensar diferente. Eu digo, não, tem sentido sim, porque o que me fez ter esse nome foi a troca do nome, né? Eu não tenho medo de lagartixa, eu tinha medo da víbora em si. E aí quando você traz essa seu complemento agora, né? Realmente para mim é aterrorizante pensar na possibilidade de não dá para mim, ainda não dá para mim assim, eu tenho medo realmente assim, mas é um medo real, né? Porque a cobra ela tem veneno, coisa e tal. É, mas eu entendo você, eu entendo a sua sugestão, acho que ela é muito pertinente, né? E ela traz a oportunidade de eu trazer o que está no artigo, que foram momentos muito sérios também, foram os diálogos que eu tive com a Aride e com a professora a Eliane. Elas disseram assim, olha, preste atenção que isso não é o que você está vivendo, pode ser. Aí trouxeram duas hipóteses. Nesse momento foi quando eu comecei a pensar em escrever isso de forma estruturada, quando elas trouxeram essas duas hipóteses, né? Que foi assim, ó, tá lá na página 4. A professora Aride fala para mim, Ana, pensa na possibilidade da conexão, assimilação com outra consciência. Quem era a consciência que estava com você quando você sentiu esse medo? Né? Isso faz muito sentido porque dentro de outro laboratório eu tive uma descablagem, né? Eu vivenciei isso está descrito, não deu tempo de colocar nessa pesquisa. Quando eu for colocar o artigo, eu trago. Então, eu vivenciei uma descablagem com uma mulher que estava muito triste, né? Foi no Imobilidade Física Vídeo. E no dia 12, na entrevista pré-seminário, a professora Eliane ela traz a hipótese de retravida em dessoma, por exemplo, em calabouço, e aí a gente vive a solidão, às vezes as lagartixas e as víboras eram as grandes companhias nessas ocasiões, né? E conversando com o Leandro, né, que é o meu namorado, ele trouxe assim a hipótese disso ser também, eu
a gente conversou recentemente, mas ele trouxe assim, às vezes isso é um vínculo com algum assédio maior, né? E aí você tem essa oportunidade de sair, de perder o vínculo com esse bolsão, né? Então tem muitas hipóteses que trazem, né? E aí eu vou acrescentar essa sua agora, né? De aprofundar esse vínculo com esse ser que você traz aí. Muito, muito obrigada, Eliane. Elisete. Na realidade, o que eu estou sugerindo, eu acho que você está pegando a ideia, tá? É que víbora pode estar associado a pessoas que fazem mal para gente, seja com sim ou com ciex, né? Então, me parece que, de uma maneira, né, concreta, você tem o maior teatro na frente de um laboratório de grupo carmologia, e isso não só nessa vida, como em outras vidas, né? Então, por isso que eu vejo que eu só me acalmei para te escutar melhor quando eu tentei entender o que você está buscando, porque quando você fala da lagartixa, isso me incomoda profundamente, né? Porque eu vejo que isso é a superfície da coisa, sabe, Ana Séries? E eu estou aqui tentando mostrar para você como eu estou enxergando para ver se eu consigo colaborar na sua autopesquisa, né? Não, para mim não tem nada de lagartixa, tem muito a ver com algum significado que você tem e que está realmente sendo projetado na lagartixa. Agora, o que eu estou pensando assim, ó, não é para você perder o medo da lagartixa. A lagartixa nem está no cenário, ela é só alguém que ficou, né, Disparador. como um disparador, mas é o que está por trás, porque senão isso vai ser colocado, vai ser projetado de outro jeito. Mas eu espero que tenha colaborado, né? E que você entenda por que eu estava incomodada com a tua lagartixa. Eu digo, mas isso, fazer pesquisa, autopesquisa sobre a lagartixa, sobre o medo de lagartixa, aí eu comecei a me questionar, mas o que ela está querendo realmente pesquisar? Por isso que eu estou Perfeito. te colocando a minha percepção, tá? Excelente, Elisete. Você me ajudou muito. Obrigada. Obrigada, Elisete. Ana Seno. Então, muitas dessas discussões que vocês estão falando aí agora, era o que eu ia trazer. Por que que foi o cenário principal, ou o que mais, assim, startou aí, deu o disparador do medo, foi diante do laboratório de grupo Carmologia. E concordo aí com as reflexões que a Elisete trouxe e realmente merece atenção e no aprofundamento e no desdobramento, né, na busca do significado disso maior. Eu também, para contribuir, é, eu iria também na essência do que é o laboratório Grupo Carmologia. Ele é o laboratório que cuida das inter-relações. É a gente com as outras consciências. Então, uma pergunta que você pode também fazer para si é: como que é que eu estou nas minhas inter-relações? De todos os sentidos, no sentido familiar, no sentido de composição de dupla evolutiva, no sentido profissional entre os colegas, no sentido de voluntariado entre os colegas de voluntariado, e como que se dá e como que se dão essas relações. E isso talvez possa compor esse significado que a Elisete está trazendo, porque pode haver ali algum perfil, grupamento de pessoas com um determinado perfil consciencial que você tem uma grande repulsa, uma grande aversão, uma grande antipodia, e que aquilo dificulta você estar se sentindo bem e confortável ao se relacionar, ou em nível de discordância de ideias, ou em nível de incompatibilidade de perfil de afetividade, de não se sentir acolhida. Enfim, eu estou jogando várias ideias, e isso às vezes nos marca
e vão havendo sobreposição de camadas dentro de nós, né? A formação dos queloides, né? Você já ouviu falar dos queloides emocionais? A professora Malu comenta muito, né, dentro do livro Reconciliação e Autocura. Esses queloides emocionais, quando a gente quer atingir eles e reciclar e dissolver ele, desfazer, vai exigir da gente várias camadas. E aí as camadas, elas são diversas. Então, eu acho que você está realmente no caminho certo para ir nessa desconstrução, camada por camada. E a primeira foi aí, talvez, a forma didática, né, extrafísica, para te dar o cenário, a lagartixa, daí desdobrar todo esse seu raciocínio agora para atingir outras camadas que vão ser mais importantes ainda para você descobrir coisas de você e que vai estar lá no fundão da gente, na nossa intraconsciencialidade. Então, a riqueza disso, né? Eram essas, assim, aquelas reflexões que eu ia fazer, mas eu tenho também uma pergunta e também colocação que na página 5 tem uma palavra que eu gostei muito, que é intrafisicodrama. Eu queria ver se essa palavra foi você que criou, se isso compõe o currículo do curso Técnica Mais um Ano de Vida, que eu sei que você é docente lá, faz parte da equipe e também já aplicou várias vezes essa técnica, né, de mais um ano de vida. Então, qual relação você faz dessa sua vivência que você está conseguindo com a técnica mais de um ano de vida? Aí, se Excelente, puder falar um pouquinho. excelente, Ana. Recentemente, a técnica de mais um ano de vida, ela foi incubada, né, pela Aracê. Como? A Aracê, ela é responsável ela está incubando a pré-IC Serenos, e a técnica, ela está vinculada a pré-IC Serenos, né? E aí, nesse ano de 2023, em maio de 23, a equipe de docentes da técnica de mais um ano de vida organizou a primeira imersão. Então, todos os voluntários, né, participantes da técnica, a maioria do corpo docente estavam presentes lá, mas todos os participantes eles puderam optar por estar nessa primeira imersão, né? Então, dentro da primeira imersão, houve uma atividade chamada psicodrama, né? Um psicodrama, a gente vamos simular que a gente dessomou e como vai ser o nosso diálogo lá com o evoluciólogo, né? Eu acho que a Cristiane estava presente também, né? Cristiane estava lá de certeza, depois se ela quiser comentar. E nesse momento, né, desse psicodrama, eu comecei a ter expansão de consciência, eu estava na Aracê, né? Foi vivenciado lá na Aracê, e aí nessa ida lá, eu tive a expansão de consciência no sentido de entender que tudo isso que a gente estava vivendo, foi quando eu compreendi essa correlação. Eu até coloco aqui na página 5, né, eu coloco o item 3, linha do tempo. Aí lá no finalzinho tem assim, ó, compreensão do cenário impacto terápico. Isso aqui, essa vivência, é quando eu faço o registro do que vivenciei antes. Eu digo, então tudo isso aqui é um cenário. Meio que validou aquilo que eu estava percebendo. E aí esse nome intrafisicodrama, ele veio durante o laboratório, né, do autovivenciograma, que eles pedem para a gente trazer algumas palavras que fazem parte, né? Eu só quero ver se eu já tinha pensado nessa palavra no início. Deixa eu só conferir aqui. É super interessante isso, você É, sabe, porque para mim a novidade é inédita e é original. E isso me faz pensar, e aí eu puxo aí as minhas colegas, né, eu, Elisete, Márcia, Aride e os demais, porque nós estamos estruturando a escola da intrafisicologia.
E esse tema e essa palavra, ela vai ser muito útil para a gente Entendi. compor conteúdos dentro da intrafisicologia, né? Como que o intrafísico pode ser um grande laboratório, um grande momento de impacto para a consciência. A própria ressoma em si já é, né? E Isso, daí você isso, tem outros cenários que você vai tendo aí, né? isso. Pouco a É, pouco ao longo da vida. isso. Eu acho que essa palavra ela surgiu exatamente nesse laboratório, em maio de 23, que a gente estava com a Eliane e o professor Marco. Eles estavam fazendo um laboratório dentro da escola, né? Dentro dessa imersão, a gente teve uma aula sobre como usar o autovivenciograma. Então, nesse momento, foi que eu pensei nessa palavra, Aham, intrafisicograma. Então, foi dentro da legal. Aracê, pode usar à vontade aí a palavra. Eu não sei se ela já existe, tá? Eu vou até É, pesquisar. aham, Para mim, é ela é muito isso. comum. Na minha cabeça, ela é algo muito comum. Mas eu vou pesquisar, assim, a primeira vez que ela foi mencionada na enciclopédia. Aí eu te Aham. passo, tá bom? Ótimo. Nossa, perfeito. Vai contribuir muito aqui para nós. É, muito bom. Obrigada. Obrigada a você. Ah, deixa eu falar só um detalhe aqui. Lembrei, só para não esquecer. E aí, ó, as muletas, né, que a gente vai pegando. Não sei se vocês viram, eu fui pegando a vassoura desde o primeiro momento, pegando a vassoura, e fui soltando a vassoura. Quando eu cheguei para esse laboratório de imersão, né, da técnica, a primeira coisa que eu peguei lá, para não ter medo de lagartixa, foi um cajado. Peguei uma. É para mim não era cajado, era como se fosse um pedaço, né, de uma árvore lá, e eu sempre andava com ela. E aí fui, fui naturalmente, no primeiro dia eu andava com ela para todo canto, aí foi a professora Isabel quem falou para mim, Ana, isso é um cajado? Para que você anda com isso? Aí ela me fez refletir sobre a condição extrafísica da Aracê, que está muito vinculada a índios também. Então, a gente, assim, às vezes esse hábito de defesa, né, ele às vezes é retrógrado, né, de outra vida também. Aí eu trago isso para cá para a gente ir pensando assim, tem muita informação implícita, né? E aí, naturalmente, eu vou esquecendo ele, eu vou deixando ele de lado, eu vou andando com mais naturalidade, sem precisar. Então, é uma muleta que a gente vai soltando à medida que vai ficando mais firme mesmo, né? Na conduta. E aí eu vou tirando o foco do medo, e aí tem muito aluno, né, nesse laboratório, então cada um precisa de sua atenção especial. Mais uma vez, aquela questão, onde está, né, a sua atenção está a sua energia. Então, eu vou esquecendo da necessidade de me proteger e vou dando mais foco ao trabalho, né, docente, tarístico que a gente está fazendo ali no campo também, ok? Só aproveitando que eu queria ter falado isso antes e acabei esquecendo. Ficou bem respondido, Ana. Eu não sei se eu cheguei a falar do vínculo, né, da técnica, coisa e tal, mas aí Não, depois a gente. ficou bom. E dentro da técnica, talvez essa palavra intrafisicodrama fica bem nos temas secundários, né? Sim, Nos sim, temas isso, secundários da temas técnica. secundários, foi isso mesmo. É, é isso aí. Muito bom. Beleza, muito bom. Obrigada, Anaceno. Isamar, sua vez, fique à vontade. Eu queria, assim, ó, primeiro, assim, eu acho interessante que a Elisete trouxe, mas eu acho importante também dar valor a esses fatores que são desencadeantes. Existe até um verbete chamado fator desencadeante. E às vezes é um fator que ele não é muito assim, vamos dizer, não é uma coisa muito grande, mas ele te desencadeia o processo, entendeu? Ele traz um vínculo e ter esse detalhismo e atenção para esses fatores que eu acho importante, mesmo que eles sejam pequenos, entendeu? Então, eu acho importante dar esse valor. Mas o que eu queria trazer mesmo na página 4, na página 5, quando você fala lá sobre aprendizado, quando você descreve a tua primeira vivência e fala do aprendizado, você fala assim, ó, aprendizado, ao respeitar as sensações do momento, eu percebi a solidão que era o real incômodo do momento. Aí eu quero saber se você está entendendo que a solidão, que tem um processo de solidão envolvido nesses teus medos aí. De ficar sozinha, de desamparada, de não ter outro processo. Foi. Isso aí foi na época, né? Isso ficou muito. Eu estava indo para o serenário a gente fica sozinho, né? Mas a gente fica só no intrafísico, mas a gente está com.
com a gente, né? E tem um extrafísico assim muito muito amparado. A gente está nas melhores companhias, a verdade é essa. E ao mesmo tempo a gente está muito amparado também pela equipe. Em momento nenhum a gente está só. Então, quando eu saio do seminário, eu consigo entender, caraca, isso aqui é uma experiência de alto amor muito séria. Então, eu começo a compreender isso. Só que antes de entrar no seminário, eu vou entrando em contato com as minhas, né? O que está em evidência? Qual era o medo, os receios, as imaturidades? E a solidão, ela estava ali gritando. Era em função do processo de pandemia, né? E eu fui entrando também na minha interconsciencialidade, né? Então, isso ficou muito evidenciado naquele momento. E quando eu começo a respeitar isso, ó, o problema não é a lagartixa em si, era aquela solidão, aquele choro que eu dei ali, foi quando eu me senti, a catarse que eu tive não foi a lagartixa, foi aquela solidão que eu estava sentindo. Isso eu sinto dentro do laboratório. É pouquinho tempo, mas eu consigo entender o que eu estou sentindo. Eu digo, ó, isso aqui não é o que eu estou vendo, é o que eu estou sentindo. Então eu olho para o meu 100, entendeu? É isso que é o mais sério. Então, quando eu olho para isso, é como se eu tivesse ganhado um passe para entender mais informações, ou seja, eu consegui entender. Aí eu recebo mais uma oportunidade de aprofundamento, entendeu? Foi assim que eu entendi. Então, quando eu trago isso aqui, ó, eu estava respeitando, naquele momento, o que realmente estava acontecendo era solidão. Era esse 100 que eu precisava sentir. Aí eu fui no cerne do cardiochakra, sabe? Foi isso. Não, eu entendi, porque, de repente, o serenário ele parece ter um processo solitário, mas, na realidade, não, ele tem muito envolvimento multinacional. Mas, assim, aí talvez seja um processo para você avaliar, porque tem medo de ficar sozinho, né? Porque você Sim, tem esse receio, né? Estou isso. falando isso Então, porque, às vezes, são essas nuances que estão um problema mesmo, né? Um detalhe isso, escondido ali que traz um problema. exatamente. Muito bom. Obrigada, Isamar. Márcia, fique à vontade. Ana, tem um livro bem prático que fala sobre organização do tempo, que tem a Sim. ver com a pergunta que eu vou te fazer. Esse aqui, ó. Não deixe para depois, que você pode fazer agora. Ah, Depois, ótimo. se tu quiser, eu te mando ele. Quero sim. Ele tem um capítulo aqui que ele vai falar sobre os medos que nos paralisam. E aí a minha pergunta é: tu já fizeste um mapeamento de quais os medos que te paralisam? Aqui tem vários. A autoexposição, que não é o teu caso, porque tu tá aqui se autoexpondo. De responsabilidade também não vejo por aí. Mas tem ali medo da morte, medo do desconhecido, medo de terminar, medo da rejeição. O que que é aquela lagartixa, entre aspas, que medo que ela Isso. representa? Então Muito é bacana de aprofundar por aí. excelente, Márcia. Depois me passa. Uma Te vez passo. eu fiz algo parecido na consciencioterapia. Eles pedem para a gente enumerar os nossos medos. Eu pensava que ia ser uns 2 ou 3 no máximo, né? Aí se a gente aprofunda e sai dezenas de medos, né? Sim, Então, é. muito legal isso que você está Esse trazendo livro assim, me ajudou muito, a porque entender, né? pensa eu, olha só, hoje eu estou batendo meu recorde de perguntas no Que Debatologia. bom. Geralmente eu faço uma e fico quietinha. E agora eu já estou mais desinibida. Por quê? Porque eu reconhecia que a autoexposição era um dos medos, né? Excelente. Mas é muito legal de dar uma mergulhada por aí também. Tá bom. Eu espero Aprofundar. então a capa do livro, tá? Aí Tá, eu tá. vou tentar adquirir. Obrigada, Márcia. Tchau. Excelente. Nada. Obrigada, Márcia. Cristiane, fique à vontade em participar conosco. Então, é uma reflexão ali em relação ao que foi trazido sobre a palavra intrafisicodrama Sim. e sobre a experiência, Ana Séries, do grupo lá da técnica de mais um ano de vida, do psicodrama que a gente fez lá. Aí eu fiquei pensando nos conceitos da Aracê, quanto o grupo Karmologia, que é a especialidade do efeito. Eu até anotei aqui para não perder a linha de raciocínio. O efeito do aprofundamento na autopesquisa tua, que tu está fazendo, dos teus medos, Uhum. desencadeado pelas lagartixas ali,
mas o efeito disso no grupo, aonde todo o grupo está nesse processo de aprofundamento. E ali naquela experiência eu não vou dar o nome certo, tá? Mas tem o psicodrama, que é uma técnica usada da psicologia também, né, do Moreno, e a gente viveu isso. O efeito, porque uma coisa é isso no intrafísico, da forma como se dá apenas no intrafísico, mas o que você está trazendo aqui, o que a gente viveu na imersão, foi esse aprofundamento integrando a multidimensionalidade. E aí a multidimensionalidade que eu me refiro é pluriexistencial. Então, cada integrante daquele grupo naquela imersão, e daí eu digo a importância das imersões dentro de um campus otimizado e tudo que envolve isso, esse processo de acolhimento, pensando na especialidade do... Deixa eu até ver aqui que eu tenho... Na especialidade do acolhimentologia, que você traz muito na tua escrita ali, a importância que teve de você se autoacolher diante do medo que veio exacerbado, que tu não deu conta, a importância de você pedir ajuda e você receber esse autoacolhimento externo em relação a isso, e aí o quanto que você vivenciou o acolhimento, a orientação, o encaminhamento e o acompanhamento, que é todo o processo que tu faz quando tu traz aqui para mostrar feito disso dentro de um campo, de um grupo otimizado, como foi a imersão, aonde a gente viveu isso, e isso passou por todos os integrantes que estavam ali. E isso toma uma proporção muito maior, no sentido de tu trazer aqui no Debatologia, a expansão dessa assistência me chamou a atenção. E quando a Ana traz que essa palavra ela nunca ouviu, olha a proporção, quanto responsabilidade proexológica mesmo, nesse sentido que eu estava pensando, sabe? A importância desses movimentos, desses encontros, desse compartilhamento das experiências e é como se a gente estivesse linkando as peças desse quebra-cabeça pro exológico quanto pro ex-grupal, sabe? Isso. Muito interessante. Obrigada e parabéns. Obrigada a você, Cristiane. Assim, é exatamente isso, é um quebra-cabeça. E aí você foi falando, eu fui dizendo, é como se já tivesse, talvez eu estar sendo preparada para participar daquele psicodrama, entendeu? Eu viver o drama, né, essa experiência toda, mas tá meio que me burilando para poder ajudar melhor os problemas das consciências que estão pertinho da gente. E aí, quando a Elisete, né, traz a questão dela, ela fala assim, ó, eu estou preocupada, não é só isso aqui, vamos ampliar. Isso que a Elisete fez, para mim, foi o maior aprendizado que eu tive nesse processo todo. Tudo que a gente está vivendo, a gente se respeita, mas amplia o nosso respeito para a necessidade do outro. E o que a gente está fazendo aqui nessa vida é um aperfeiçoamento, né? A síntese, tem várias sínteses, né? A gente está aqui para evoluir, mas a gente está aqui principalmente para burilar a nossa condição de interassistencial, né? De fazer assistência, de se preparar para nesse processo de ir crescendo, a gente ajudar o outro a se preparar também. Então, para mim, foi isso assim, ó. Não, eu ter mais fraternismo com a necessidade do outro. Isso, para mim, foi o grande aprendizado. Não sei se eu deixo claro aqui, mas quando eu for estruturar toda essa pesquisa para transformar ela em artigo, aí a ideia é que a gente, né, insira essa informação também. Mas excelente, Cristiano, tua captação, né? Assim, eu vou dar atenção para essa especialidade, né? A acolhimentologia. Muito bom. Porque eu acho que tem a ver com você sendo docente e tem a ver com Mater Pensene Daracê. E como Sim. aí foi
Por isso que eu disse, eu espero conseguir trazer isso que passou com o relance, no sentido da importância mesmo da, quanto instituição Aracê dentro do Mater Pensando do que é a Muito bom. instituição, né? Então, todas essas experiências ocorreram ali dentro da instituição, dentro dos Isso, laboratórios, a didática dos amparadores dentro do laboratório, isso, a importância da questão do grupo Karma, isso. entende? Da questão da grupalidade, que é uma terpensene da instituição, da intrafisicologia, que também é uma terpensene da instituição, e da assistência multidimensional que ocorre, porque você, como docente da técnica, dentro da imersão, você acolheu tudo isso e transcende muito a questão do medo da lagartixa. É todo aquele... E foi, pelo menos para mim, nessa imersão, estava muito presente essa catarse, eu sei que em mim e mais uma colega, isso foi muito profundo, no sentido de vir à tona aquilo que estava latente, não era lúcido. Então, foi muito didático dos amparadores esse período no campus, e ali dentro acontece muito disso, isso se amplifica, essa possibilidade de se olhar no espelho. E, ao mesmo tempo, você compartilha isso com os pares ali do grupo. Então, eu achei muito interessante mesmo, quanto para o ex-grupal mesmo. Obrigada, Cristiane, pelas contribuições. Eu vou passar a palavra para a Ana Seno, que será a última pergunta, que a gente já está quase chegando aí no horário de finalização do Debatologia, mas, Ana, fica à vontade. Aham. Na verdade, é uma continuação do que está sendo falado, né? Eu gostei da participação da Cristiane, porque ela fez uma síntese muito boa, gostei. Ela transcendeu, né, as vivências da Ana Séries e numa relação muito forte, muito importante para nós, enquanto instituição Aracê, que estudamos essas três especialidades, né? Você vê, ela Quais são as especialidades da Aracê? isso, vamos falar então. Essa sua vivência com as lagartixas, ela está bem dentro do cenário da intrafisicologia. Por quê? Isso. Porque nós estamos aqui no intrafísico, e a lagartixa também, estamos aí na natureza do planeta. São esses os seres que estamos aqui. A grupo Karmologia são as interrelações que nós temos com todos esses seres, com a natureza, com o planeta e com as consciências, a multidimensionalidade, esse conjunto todo, né, grupal, né, do acesso aos vários bolsões e as formas como a gente se interrelaciona. E a serenologia é a terceira especialidade, que daí na tua apresentação, Ana, veio como sendo o seu pré-experimento serenário, né? Porque o Isso. serenário é um laboratório que tem forte ligação com a serenologia. E então essa reflexão sobre a palavra intrafísico-drama, eu gosto muito das palavras, né? Não é à toa que eu fui estudar letras, linguística e o léxico ele sempre me atrai. Para mim, quando eu li essa palavra, ela abre um campo de estudo que vai nos permitir ver a nossa vida intrafísica de vários ângulos e aproveitar ela de várias formas. Então, por exemplo, essa vertente de abordagem que a Ana trouxe, intrafisicodrama, pelo viés do medo, medo de um pequeno ser vivente, né? Uma lagartixa, é um viés. Mas a gente pode também pensar nos outros dramas humanos que temos. Alguém que tem uma vida muito precária, que passa necessidades, que passa fome, que vive em condições subhumanas, que vive numa condição de escravidão ou de interprisão explícita, um drama de rejeição, de refugiado, que você é obrigado a sair do seu país e vai para outro país.
entende? Há vários dramas no planeta, né? De possibilidades. E isso tudo está dentro da intrafisicologia, que esses dramas, teoricamente, esses exemplos que eu estou dando, eles só seriam possíveis porque estamos na dimensão intrafísica, ressomados, né? Que temos esse soma, temos os 4 veículos, etc. Então, dá uma riqueza de exploração de temáticas, de desdobramentos em termos de ciência mesmo. É por isso que eu destaquei a palavra e comecei a puxar as nossas reflexões, porque se você pega a especialidade, o campo da especialidade intrafisicologia, e vai pensar no que é que estuda, e você coloca essa palavra lá dentro do campo intrafisicodrama, olha como que vai abrindo Dá possibilidades de muito. desdobramentos de entendimento. Isso. E, E e, específica a, para cada consciência, né? Um e drama isso, específico, isso. Muito bom. isso, exatamente, para cada consciência, e essa é a contribuição, porque daí a especialidade ela vai abarcar tudo isso, né? Não vai ser específico para uma só consciência. Isso. Então, essa visão de conjunto do processo intrafísico é muito bacana, assim, a gente pensar nisso. E o quanto isso nos leva a recins, que o mais importante para a gente, quando está aqui no intrafísico, é, como você falou, Ana, assim, o mais comum e principal, estamos aqui para quê? Para evoluir. Mas nisso, você vai fazendo de diferentes formas esse processo evolutivo. Tem, no teu caso, você aproveitou esses impactos, né, a impacto terapia vivencial, para evoluir. Porque aí você diminuiu, mitigou o medo, você agora já tem outro patamar de relação com esses viventes, e agora tem muito mais campo de aprofundamento, conforme todas as ideias e sugestões que vários colegas aqui deixaram, para você ir no cerne, né? Lá na raiz da coisa, da sua Isso. intraconsciencialidade, para dissolver o queloide emocional que provavelmente ele provoca e starta esses medos, né? Assim, Muito bom. que a princípio quem olha objetivamente fala, mas isso é ridículo, né? Mas não é ridículo, assim, e não é, entende? Tanto que você dá um nome bem bonito, poético, né? Medo pueril, porque ele parece ser tão, né, pequeno, Infantil, né? Uhum. significante, mas ele acaba sendo aquela agulha pontuda que vai atingir até lá o fundo, né, da Isso. alma, vamos dizer assim. Muito bom, Ana. Enfim, Isso, são essas reflexões aí, na verdade, não é excelente. propriamente uma pergunta. E eu queria fazer um pequeno complemento, bem rápido aqui, que eu estou vendo que está bem pertinho do tempo, que é assim, é só, eu falei assim, específico para cada consciência, talvez, mas também para o grupo, na hora eu ver assim, ó, não só, Tá. mas estamos em grupo. E a Isso. outra foi uma experiência, eu estava lá no CAS, e aí de repente eu estava caminhando, né, lá no Centro de Apoio Seminário, caminhando de um lado para o outro, e isso me veio uma ideia em bloco. Ó, a importância da gente experimentar, mas ir refletindo. Então, esse binômio autorreflexão, autoexperimentação, é o que vai nos apropriando do que você está vivendo, e ninguém tira isso de você. Por mais que é uma coisinha simples, mas você sabe o que você aprendeu ali. E aí isso vem um pouco, complementa aquela pergunta da Márcia, que ela me fez assim, Ana, qual a técnica? Então, essa questão assim, ó, de estar focada em viver e estar refletindo, sabe? Isso para mim foi acachapante. De repente a ideia veio em bloco, e aí eu entendi que o que eu estava vivendo estava interrelacionado também, né? E aí eu fui começando a levar mais a sério. É isso. Muito bom. Excelente. Muito bom, muito bom. Obrigada aí pela nossa oportunidade de refletir tudo Obrigada. isso. Então, estamos quase chegando ao fim. Antes de devolver a palavra para a Ana Séries, fazer as suas considerações finais, a gente ainda terá daí as divulgações e no final a gente vai pedir para quem se dispor a abrir a câmera para fazer a foto. Ana, Séries, fique à vontade em fazer as suas considerações finais, Vamos deixar lá. aí o seu recadinho, o seu aprendizado nesse debatologia. Gente, muito obrigada aí
pelas perguntas, pelos comentários, né, pelo nível de reflexão que tivemos aqui, né, anotei muito, depois eu vou rever, vou estudar, né, tudo que a gente comentou aqui, me comprometo em seguir com essa pesquisa, né, vou transformar no artigo, levar aí para consciência aplicada. Vocês estão vendo, né, o que é que o IC traz para a gente? Né, então a gente pode viver isso tudo e ainda dar acabativa, né, na revista, completando aí esse auto-revezamento, né, que a gente se predispõe aqui também. E então, mas sempre que eu tenho essa oportunidade na Aracê, eu saio muito grata. Algo que eu observei é que nos laboratórios, eu comecei a colocar assim, eu pensei que eu tinha começado a escrever isso no serenário, mas não, foi em todos os laboratórios, no finalzinho eu colocava. Saiu muito melhor do que eu entrei, saiu muito melhor do que eu entrei, né? Eu saio desse debate aqui muito melhor do que entrei, com mais ideias também. Uma sincronicidade. O meu laboratório serenário, ele foi o 305, Noves Fora, 302, Noves Fora 5. A maioria desses laboratórios que eu fui fazendo, ele me levava ao número 5. Hoje é o experimento número 50. Então, quando vocês falaram assim, sabe, sempre tem esse número 5 aí, que está permeando essas experiências. Então, é como se fosse, né, pontos para dizer, ó, está no caminho certo, vamos em frente. E eu queria compartilhar com vocês, para finalizar aqui o nosso bate-papo. Então, eu ia entrar no laboratório de grupocarmologia, e o que aconteceu? Não entrei porque, né, tive aquele grande impacto, como eu falei para vocês, né? A piquitita lagartixa teve um grande poder de me causar receio. E aí eu voltei atrás, pedi ajuda, e aí volto para o laboratório. Só que eu volto muito cedo. E aí eu tenho, nesses 15 minutinhos entre a entrada do laboratório e o início dele, eu comecei a ler. E aí eu li o seguinte, anotei. Nesse ínter li, né? 700 experimentos, página 353. Teática das relações interpessoais altruísticas. Evolução. Viemos à vida intrafísica ao que todos os fatos indicam e você pode constatar para evoluir de modo incessante em discernimento, equilíbrio e satisfação íntima. Esse é o sentido para a vida. Então, todo episódio, no final das contas, ele está nos ajudando nisso, né? Para a gente seguir evoluindo de modo incessante, para a gente aprofundar nesses medos, nesses receios, mas principalmente a gente aprofundar nesse nosso potencial, né? De interassistencial, de convivência, né? E de estar aqui trocando com vocês, né? Foi uma manhã muito agradável. Muito obrigada mais uma vez. Ana Séries, a Aracê que agradece você ter aceito o convite ou se colocado à disposição de vir aqui, que você que teve a iniciativa até de se propor a estar aqui. A gente compreende que a função, né, o objetivo do Debatologia hoje foi muito bem realizado, que é que o pesquisador saia com novos questionamentos para dar sequência à sua autopesquisa, e o Debatologia de hoje penso que colaborou muito para isso, tá? Obrigada. Até quero ver contigo se você tem alguma divulgação do IPC, alguma atividade que vocês vão ter aí na tua localidade e você quer estar fazendo a divulgação. Olha, aqui no IPC nós temos palestras todas em Belo Horizonte, né? Nós temos as palestras públicas todo sábado às 16 horas, né? O IPC ele fica em Belo Horizonte, ele fica na Avenida do Contorno 2090, sala 901. Mas tem uma programação também no site ipc.org. E aí sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Andréia. Obrigada a você. Vamos fazer também a divulgação de 3 eventos, 2 da nossa instituição, Aracê, aqui, que promove o Debatologia, e no final eu gostaria que a Ana fizesse a divulgação do congresso, né, o Congresso Internacional. Acho importante, Ana, a gente está divulgando também. Então, assim, o nosso próximo passeio bioenergético acontecerá no dia 4 de maio. Maiores informações vocês vão conseguir no site www.arac.org. E o nosso próximo Debatologia será com o pesquisador Alexandre Rosado,
no dia 5 de maio, tá? Então, é um final de semana bem recheado aí, né, com atividades tanto no sábado quanto no domingo. E passo a palavra para a Ana para fazer a divulgação do Congresso Internacional. Sim, claro, bem lembrado, André. Então, esse ano é um ano muito especial. Em julho, agora, dia 25 a 28 de julho de 2024, nós vamos ter o primeiro Congresso Internacional da Conscienciologia, um evento que estávamos esperando, aguardando há muito tempo, e ele vai estar culminando com a comemoração dos 30 anos de lançamento do livro 700 Experimentos. Esse é um grande marco para a ciência, Conscienciologia. Vão estar lá muitos pesquisadores. Tivemos aí uma chamada de trabalhos com o envio de 108 trabalhos, né? 108 pesquisadores se interessaram em apresentar seus temas, suas pesquisas, e não deu para abrigar todos, porque 4 dias de evento não cabe. Aí tivemos que selecionar e temos aí várias conferências, são 9 conferências, 13 mini-conferências, 21 na mesa de debates, 21 trabalhos em mesa de debate e 24 trabalhos em painéis que vão estar sendo apresentados na sexta-feira, e com a interlocução, né, do pesquisador com todos os participantes do evento. Ele vai acontecer, então, esse congresso em Foz do Iguaçu, no Hotel Interlúdio, e também simultaneamente em algumas salas do CAEC. As inscrições elas podem ser feitas pelo site congressodeconscienciologia.org, que é possível, a gente vai deixar o link aqui no, no nosso chat, e quem quiser, então, as inscrições já estão abertas, serão muito bem-vindos. E é imperdível, um evento histórico para a nossa comunidade, né, da CCCI, para a gente estar lá celebrando juntos todos muitas especialidades, e daí faz a visão de conjunto da ciência Conscienciologia. Guardamos todos lá. Isso aí. Então, o convite, assim, né, mais para o evento presencial, mas também o evento será online, né? Também tem essa possibilidade, um evento híbrido, e também com transmissão simultânea, né, Ana? Tem esses detalhes aí que a gente pode estar divulgando aí, para caso tenha alguém que não possa estar no presencial. Quero deixar. Perfeito. Obrigada por lembrar desse detalhe. É isso mesmo, ele é presencial e também tem a transmissão online. Ele não é do tipo híbrido, ele só vai Tá. ser transmitido. Ele só vai ser Então, transmitido. tá, corrigindo aí a informação. Quero deixar as pontuações do Debatologia de hoje. Foram 19 participantes e 20 perguntas ou contribuições para a pesquisadora Ana Seres dar sequência aí na sua pesquisa. Então, convido a todos que estão aqui para abrir a câmera, quem se disponibiliza, e os nossos fotógrafos aí farão as fotos. Muito bem. Eu Nenhuma já mesa. tirei algumas aqui, viu, de fotos, saindo ótimas. Tá, joia. Obrigado. Então, né, finalizamos o nosso Debatologia, e fica o convite aí para, além de vir assistir, também se dispor a apresentar a sua autopesquisa aqui nesse espaço. Bom É isso domingo a aí. todos. Bom domingo a todos. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Excelente. Muito obrigada, muito obrigada.